Olá, me chamo Arthur Piemonte Tufekjian e venho aqui apresentar meu projeto de iniciação científica, a vivência da morte no contexto hospitalar por psicólogos durante a pandemia da Covid-19. Bom, a pandemia da Covid-19 afetou bastante o mundo, especialmente o Brasil, que teve mais de 180 mil óbitos. Dessa forma, houve uma crise no sistema de saúde, no qual os psicólogos hospitalares trabalham e tiveram uma mudança drástica de rotina. Bom, o objetivo geral da pesquisa é compreender como psicólogos hospitalares têm vivenciado a morte no contexto hospitalar, em decorrência da pandemia da Covid-19. Foi dividido em três objetivos específicos: conhecer os processos de óbito e luto no contexto histórico atual, compreender os significados atribuídos à vivência da morte no contexto de pandemia, investigar como estes profissionais estão lidando com situações de terminalidade e os impactos dessa nova realidade na equipe de saúde. Bom, uma pesquisa de metodologia qualitativa de caráter descritivo e exploratório, foi utilizado cinco psicólogos hospitalares que trabalharam pelo menos 6 meses na linha de frente durante a pandemia. Devido ao isolamento social, a pesquisa foi feita de forma remota pelo Google Meets. O instrumento da coleta foi uma entrevista semi-estruturada composta por 7 perguntas. Foi utilizado como material notebook, internet, webcam, gravador, celular e o TCLE. Bom, teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, as entrevistas foram gravadas e transcritas. Bom, utilizamos a análise temática de Brown e Clark para análise de dados. Dividimos em 4 temas: formação em psicologia da saúde hospitalar, 2, rotina de trabalho, 3, vivência da morte dentro do hospital e, por último, desafios para a psicologia hospitalar. Bom, a formação em psicologia da saúde e hospitalar. Dos 5 participantes entrevistados, apenas 2 não tiveram durante a formação acadêmica aula sobre psicologia da saúde hospitalar. E esses dois foram os pacientes mais antigos formados, o que já mostra essa diferença curricular e da necessidade de residência. Só realizaram dos 5 participantes, 2 residência, que são as 2 psicólogas mais novas do grupo. E essa diferença de currículo se dá até pela questão do ano que eles se formaram e da questão curricular. E 3, apesar da pouca formação durante o curso de psicologia, a maioria dos participantes, 4, relataram que isso não impactou durante a pandemia, que eles tinham conhecimentos necessários para trabalhar e atuar diante da pandemia. O único participante que não relatou isso foi o participante que não teve a formação em psicologia hospitalar e que foi contratado apenas para atuar na pandemia. Rotina de trabalho. Teve uma restrição dentro do ambiente hospitalar, que foi a perda de família nesse espaço, algo muito importante para os psicólogos, esse trabalho de paciente, família e equipe. Teve novas estratégias de atuação por conta desse isolamento, especialmente de videochamadas, WhatsApp, cartas e por assim vai. Foi muito importante nesse momento. As diferentes ondas que afetou a rotina de trabalho, especialmente a primeira, que foi pacientes mais idosos e que teve um alto número de óbitos, depois reduzindo por conta da vacinação, e a terceira, que teve a mudança de pacientes apenas não vacinados indo para o hospital. E esse efeito de saúde mental, que houve um aumento de estresse, burnout e desgaste emocional. Bom, a vivência da morte dentro do hospital. Pré-pandemia, os óbitos ocorriam em menor quantidade e havia uma organização para o pós-óbito. A equipe sabia trabalhar melhor esse pós-óbito, tanto com a família quanto com o paciente já nesse processo de fim de vida. Houve mudanças significativas nesse processo, especialmente nos óbitos em maior quantidade. A partir do momento que se teve mais quantidade de óbitos, esses psicólogos vivenciaram mais nitidamente a própria vida, a fim da sua vida. Então, trazendo reflexões e dificuldades de trabalho diante esse grande número de óbitos, que foi o contato com a própria finitude, a angústia diante de tantos óbitos. Foi algo relatado extremamente por todos os participantes, que esse alto número de óbitos dificultava o trabalho, tanto na própria questão pessoal. Desafio para a psicologia hospitalar. Inicialmente tinha essa ideia do psicólogo apenas aquele que conversa ali na rotina de trabalho com a equipe médica. Os pacientes relataram uma grande dificuldade com pacientes negacionistas que negavam a doença a todo momento, pediam medicamentos que não tinham comprovação científica. Entretanto, todos trouxeram que vem hoje em dia a psicologia no centro das discussões, especialmente nas discussões de psicologia hospitalar e da importância dela. Bom, o objetivo geral, né, a gente trouxe como conclusão: rotina extremamente desgastante, aumento significativo de óbitos diários, contato diário com a própria finitude, restrição da família no ambiente hospitalar, aumento de transtornos mentais e não houve tempo de processar essas perdas. Fator interessante que todos eles trouxeram, que apenas durante as entrevistas perceberam como foi dolorido e difícil esse momento. E, conclusão, essa mudança no processo de morte e luto tradicional, da questão de a família vivenciar esse processo, morte cotidiana, rotineira, dinâmica singular para todos os pesquisadores, inicialmente de medo, tristeza, insegurança e angústia, posteriormente a dificuldade devido à mudança de infectados, jovens e autocarga emocional, reconhecimento da psicologia na pandemia. Obrigado pela atenção, sinto-se à vontade para
expressar qualquer dúvidas, e aqui